Bom dia, irmãos. Acho que quase eu conheço bastante gente aqui, faltam alguns. Quem me conhece é por culpas suas, porque eu faz 36 anos que frequento essa igreja e que meu coração está aqui, né? Então, é um prazer enorme e eu estava com uma saudade danada de vocês. Nesse ano passei bastante tempo. Eu queria pedir a um irmão ou irmã que orasse, mas antes de orar eu queria que esse irmão se manifestasse. Quem pode orar pela reunião, pela escola dominical? Ô, dona Leonor, companheira querida, que eu vou plagiar hoje, por favor, vem aqui na frente. Quando nós estudamos uma lição de escola dominical, vocês vão estranhar, né? Mas eu sou professora de escola dominical há 70 anos. Eu comecei com 12. Então, a gente, quando vai estudar uma lição, nós não vamos estudar só, nós vamos examinar. Porque a Escritura diz que nós temos que examinar as Escrituras. Então, nós temos que estar frente a isso. Então, é que nós vamos fazer. Para que a gente tenha uma boa aula, duas coisas são necessárias. Uma é um professor que esteja disposto, queira ensinar. A outra é o aluno que queira aprender. Não tem como ensinar se nós não tivermos essas duas coisas, né? Alguém para falar e alguém para aprender. Hoje quem vai falar é o Ageu. Eu vou ser só a intermediária do Ageu, né? Quem é Ageu? Vocês conhecem o Ageu? Bem? Ou nós vamos ter que falar, muito prazer, Ageu. Eu sou a Janine e você é o Ageu. Mas não vamos ficar só no muito prazer. Eu quero conhecer o seu pensamento, a sua mensagem para mim, viu? Então, nós... só para a gente dar uma introdução, vamos ler aí Salmo 127, versículos 1 e 2. Porque hoje nós vamos falar de reconstrução, lá e aqui. Quem achou bem rápido, leia para nós. A senhora aguenta aí, dona Leonor? Dá o braço. Um pouquinho. Tá. Vamos ficar nós duas aqui, porque antes de ler nós não vamos falar. Quem pode ler para mim bem alto? 127, 1 e 2. Nós vamos falar hoje sobre edificação. Os outros dois versículos que nós vamos ler antes de começar o Ageu, que nós acabamos de conhecer e vamos ver profundamente, está lá em Lucas, capítulo... A turma de cá, procura Lucas 12, 31, a turma de cá, procura Mateus 6, 33. 12, 31. Pode ler bem alto. Quem achou, pode ler. Busque, antes de tudo, o seu reino, e essas coisas lhe serão acrescentadas. Para quem que está falando isso? Para quem? Bem alto. Para nós, né? Quem achou aí o Mateus? Pode ler. Mateus 6, 33. E leu, então, por favor, leu Lucas 12, 31. Hein? Ele leu Lucas. Então, então lê Mateus para nós. Qualquer um. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas.
Então, a nossa lição vai basear aí, e nós vamos abrir agora o livro de Ageu. Foi? Pode ler, por favor, enquanto... Não se preocupe e quiser, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pode ler aí depois tem, buscar primeiro. Muito bem. Agora sim. Se nós estamos sabendo o que nós vamos estudar, nós vamos orar por isso. Dona Leonor, eu quero que a senhora ore primeiro para que Deus oriente todos os professores de todas as escolas, e especialmente a mim, pedindo que eu seja só uma portadora do que ele quer falar. Como o próprio Ageu disse, né? E assim falou o Senhor. Segundo, que cada um abra o seu coração, porque o Ageu mandou recado para todo mundo aqui. Para cada um ele mandou um recado especial, porque cada um de nós tem uma necessidade especial. Então, Ageu mandou o recado. Mas para que eles e nós escutemos esse recado, a gente tem que estar com o coração aberto. Hoje eu não vou mandar esvaziar, porque, por experiência própria, eu sei que a gente não tem nada do Ageu ainda dentro do coração. Vai começar por experiência própria. Porque a gente gosta dos profetas só naqueles versículos. O Senhor te segura pela mão. O Senhor, na hora da profecia, a gente passa correndo. Não é assim? Então, que cada um abra o seu coração para escutar o recado de Ageu para nós. Terceiro, pedir que a senhora ore pelo Alain também. E que Deus cuidará dele. Pode ir. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por este dia que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos aqui para te louvar, para te honrar e bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, muito obrigado por pôr essa irmã aqui tão sábia, Pai, está aqui disposta, Pai, a transmitir a Tua palavra, Pai Santo. Deus amado, Deus querido, toca no coração de cada professor, Senhor, que está dando aula agora, Pai amado, que vai dar aula. E toca no coração do Teu povo, Pai, para que os corações se abram, a mente, Pai, para que nós possamos sair daqui, Pai Santo, edificados na Tua palavra, Pai. Oh, Deus amado, nós te amamos, Pai, queremos aprender de Ti, Senhor, pela Tua serva, Pai. Usa esta Tua serva, Pai Santo, para passar, transmitir a Tua palavra a nós, Pai Santo. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor. Para Gianda, Dona Leonor, apesar de a gente ter passado por muitas coisas, eu ainda estou aqui. Não foi o que a senhora falou? Eu estou aqui e com muito prazer. 84 porque anos. só Deus... Quanto? 84. Oh, que bom, ganhou de mim. Aí eu ganhei dela. Não, é ela que ganhou de mim, né? Eu estou um pouquinho para trás, né? Só Deus sabe os pensamentos que Ele tem sobre a nossa vida, né? E se todos nós estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. Vamos lá para o nosso Ageu. Quem foi Ageu? O pastor me deu um susto, porque ele falou para mim que eu ia falar sobre Ageu, depois que ia falar sobre Amós, né? Eu quase morri de susto, né? Porque o Amós ainda tem visão. Quem foi Ageu? Pode falar que eu não vou castigar, eu já aposentei das minhas aulas normais, né?
profeta, né? Ageu foi um profeta. A palavra Ageu vem do hebraico Agai e quer dizer festivo, festa, festival. Talvez porque ele tenha nascido num dia de festa. A biografia do Ageu não existe. Ontem nós tentamos fazer um pendrive, né, Rodrigo? Nós não conseguimos, por isso que nós não vamos ter. E eu vou contar com a atenção de vocês. E não tem, se vocês pegarem lá Ageu, geralmente todo livro, ou quase todos os livros da Bíblia, tem fulano de tal, filho do fulano, neto do cicrano, né, da tribo tal. Mas o Ageu já começa direto na missão dele. Então, ele não tem. Onde ele nasceu? Alguns dizem que ele nasceu em Jerusalém, foi pequeno para a Babilônia, né? Em 536 antes de Cristo, e lá ele teve contato, inclusive, com Daniel e com outros. Outros dizem que não, que ele nasceu na Babilônia e veio para Jerusalém na primeira leva dos exilados, lá com Zorobabel, em 537 antes de Cristo. Aí a gente vai perceber a primeira lição que nós temos de Ageu. Deus não precisa de biografia para usar o seu servo. Não importa onde nasceu, quem que era o pai, quem que era a mãe. Deus viu Ageu. Então, primeira lição que nós já tivemos, né? Que ano que ele nasceu? Se nós não sabemos nem aonde ele nasceu, como é que nós vamos saber o ano, né? Interrogação. Não sabemos. Quem acha que ele nasceu em Jerusalém e foi para a Babilônia, ele começou a missão dele com 80 anos. Quem acha que ele já nasceu com a Babilônia e veio para Jerusalém, ele é bem mais moço. Idade não importa. Quem quer servir o Senhor, serve com 10, 20, 30, 40, 80 e até 120, né? Como foi o caso lá do nosso Caleb. Ele, que tipo de profeta que ele é? Alto, por favor. Um profeta menor. O que é isso, profeta menor ou maior? Será que é o tamanho dele, que era muito grande, pequeno? O que quer dizer? Vocês já estudaram isso, não já? Vocês estão estudando os profetas. O que é um profeta maior? Vocês não podem falar, não. O que é um profeta maior e o que é um profeta menor? Pode falar sem medo. Não vou... Pode falar? Isso como consequência. Isso como consequência. Mas, na realidade, o profeta maior é aquele que nasceu para ser profeta durante toda a vida. Quem puder ir ler para mim Jeremias 1:5, se não me engano. Toda a vida dele, ele profetizou. Profeta menor é o profeta menor é aquele que Deus chama para uma situação específica durante a sua vida. Ele tinha, por exemplo, se eu fosse falar para o Amós, eu ia começar falando que ele foi um boeiro, ou um boiadeiro, era a profissão dele. O Ageu não diz qual é a profissão dele, mas ele trabalha, numa certa ocasião, para um
propósito, Deus pega uma pessoa dessa para ser um profeta. Jonas foi para Nínive. Foi a coisa. Ageu foi falar lá com Zorobabel. Foi profeta 4 meses na vida dele. Só naquela ocasião é que ele se torna um profeta. Isso que é profeta menor. Lógico que, por exemplo, Jeremias, quem achou aí o Jeremias 5:1, lê para mim. Constituir profeta antes de você nascer. Nós sabemos que o Espírito Santo não era privilégio de todo mundo até a missão de Jesus ser cumprida. Então, esse Espírito era dado à pessoa para aquele momento. No profeta maior, ele era sempre. Deu para entender? Por que o nosso Ageu é? Querem conhecer o Ageu? Então, muito prazer. Todo mundo vai falar. Muito prazer, Ageu. Hoje eu vou ter um lampejo de você, né? Então, o autor do livro, quase todos os livros da Bíblia, é uma briga por causa da autoria. Que isso aí não importa. Foi um homem imbuído do Espírito de Deus, não importa o nome nem nada, né? Mas no caso do Ageu, todos concordam que o autor do livro de Ageu é o próprio Ageu, né? Ele teve um contemporâneo, Zacarias, profeta, não Zacarias, pai de João Batista, não, viu? Outro Zacarias, que foi o companheiro do Ageu. Ele teve outros ajudantes também. E nós vemos que ele as datas das profecias. É o único livro que se preocupa muito com data. Nós vemos que na Bíblia é muito difícil a gente determinar data de qualquer acontecimento, porque antes do Hammurabi, né, as coisas não eram datadas. Então, a gente vê na Bíblia cerca de tantos anos, depois que começa. E no profeta Ageu, as datas são todas minuciosas, com exceção das biográficas. Então, nós temos que o Ageu, ele foi um profeta de 4 mensagens. 4. Eu não considero até muito como profecia, não ser a última parte. O resto parece mais uma mensagem de Deus do que mesmo uma profecia, já que a gente tem na cabeça a parte escatológica, né? Que a coisa é feita para longe. As profecias eram do futuro. No caso de Ageu, não, é para o presente, né? A duração, Ageu começa a profetizar em 520. Lá na nossa que nós íamos fazer, ia ter 2 mapas, né? Um mapa de 586 a.C. e um mapa de 520 a.C. Isso porque a gente tem que entender um pouquinho da história para poder entender a missão do Ageu. Israel era um reino muito próspero no reinado de Davi e Salomão, decadente depois, porque teve a própria divisão do reino, né? Em Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. E em 722 a.C., acaba o reino de Israel
eles vão para a Síria, não é Síria, não, para a Síria, e fica só o reino de Judá, que também caiu no ano 586. Vocês já estudaram os profetas Malaquias, Ezequiel, vocês já viram a caída de Isaías, vocês já viram a caída do reino de Israel. Já que você está trazendo água, você não quer trazer um para mim também, por favor? Ah, já pôs? Ah, esse genrinho está com medo da sogra pifar. Obrigado, ó, papo chique. Então, outra coisa que nós confundimos, que os judeus foram como escravos para a Babilônia. Não foram escravos, foram exilados. Exílio é uma coisa, escravidão é outra. Egito, escravidão. Babilônia, exílio. E tanto que eles tiveram oportunidade de trabalhar, de se enriquecerem lá, que nem quiseram voltar quando Ciro abriu as portas, né? Voltou muito pouco, um pouco mais de 50 mil, que voltaram para Jerusalém com uma ordem específica. Qual foi a ordem específica que os judeus voltaram em 537 a.C.? Reconstrução do templo, não é? Ele reconstruiu. Depois, Zorobabel era o chefe dessa missão. Depois teve mais 3 vindas. E quando Neemias veio, ele veio para reconstruir os muros de Jerusalém. Mas antes, por que esse templo era tão importante? Vamos começar a estudar no livro de Ageu. Vamos ver por que tinha que ter essa reconstrução. Ageu é o segundo livro menor da Bíblia, né? Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro? Ô, gente, vocês já estudaram ele aqui, hein? Não, Jonas é grande? Não. Judas, de Jonas. E o segundo é o Obadias. Tem quantos versículos? Quantos capítulos? Quantos capítulos tem Obadias? Oh, gente, desculpe, mas eu sou professora regular, sou dura, né? Não? É duro. Nossa. Hein? Não, tem mais. Ageu tem mais. Estou falando Ageu. Desculpe. Quantos capítulos? 2. Quantos versículos? Bem rápido. 37 ou 38? Hein? 38. Não é muito pouco, dá para a gente ler. Vamos ler juntos. Exortação à reedificação do templo. No segundo ano, vamos lá? Do reinado de Dário, ou Dario, né? Pode ler todo mundo junto, presta atenção. No segundo ano do rei Dario, no primeiro dia do 6º mês, a minha versão é diferente, né? Então, leiam vocês, por favor. Parou. Espera aí, vamos de ler. O rei na época era Dario Astapes, porque teve mais de um Dario,
né? E a quem veio a palavra? A quem? Veio a palavra do Senhor a Ageu. A Ageu. A palavra do Senhor veio a Ageu. Quem levou a palavra do Senhor a Ageu? Para quem ele levou? Para? E para quem mais? Zorobabel era importante, era descendente de Davi. Hein? Quem que é o Josué? Não era o Josué do Moisés, viu, gente? Aí já tinha passado bem assim, 1000 e tantos anos, viu? Então, veio a Josué. Aí eles foram lá, o Ageu foi conversar com o Zorobabel, que era descendente de Davi, estava como responsável por Jerusalém. Não era o governador, mas estava responsável. Aí veio o recado de Deus para Zorobabel e Josué através. O profeta, qual é a função do profeta? Eu vou voltando, né? Qual é a função do profeta? O profeta tem uma função bem clara. Qual é a função dos profetas? Hein? Desculpe, mas o meu ouvido é que está ruim. Você repete bem alto para mim. Profeta é boca de Deus, a palavra de Deus para o povo. Boca de Deus, a palavra de Deus. Mas aí nós vamos andar mais um pouquinho nesse profeta. Esse profeta, geralmente, ele traz essa palavra de Deus. A função dele é expressar publicamente a palavra de Deus aos homens, viu? É um discurso religioso, semelhante ao que o pastor pregou aqui hoje. Ele tem que expressar isso aí. E foi o que outra função do profeta, ele é sempre reformador, ele é evangelista e ele é avivador. Toda profecia, vocês podem ver que tem essas características. Além disso, o profeta exerce a função de escriba. O que é um escriba? Fala alto. Escrever. Nem sempre é a vontade de Deus, não, viu? Os fariseus escreviam, não era a vontade de Deus. Mas a função do profeta é escrever a vontade de Deus, né? E também era aquele que era capaz de discernir o futuro e prever eventos que se tornassem públicos mais tarde. Essas eram funções. Então, foi exatamente isso que Jonas fez, né? Que Ageu fez. Então, ele vai lá e conversa com Zorobabel. Preste atenção. Toda palavra dos profetas foram para aquela época e para nós hoje. Porque hoje nós somos também o Israel de Deus. Então, Jonas não falou só para Zorobabel. Preste atenção no recado de Jonas, que ele é para mim também. E de Ageu, que eu fiquei no Jonas dele lá, que não sai do Jonas. Eu simpatizei com ele, está vendo? Eu estou indo na dele. Então, qual foi esse recado? Vamos ler aí o 2.
Mas não foi porque Jesus não tinha morrido. Tem um outro ponto aí muito sério. Gente, por que precisava de uma casa, reconstruir uma casa, um templo? Por quê? Vamos voltar lá no Jardim do Éden? Quando o homem pecou, como ficou o relacionamento de Deus com o homem? Hein? Bem alto. Interrompido. Aquele homem que conversava com Deus no jardim, acabou. Deus não mais tinha diálogo com o homem. Ele, às vezes, até chegar lá no Moisés, construir, ele chamava um ou outro. Quem se lembra de um que Deus chamou para conversar com ele? Noé, Deus chamou. O Espírito de Deus baixou, mas os outros homens não tinham. Então, quando Deus criou um povo, fez desse povo uma nação que nasceu dentro de outra nação, né? Só que, para mim, a única nação que existe são os judeus, os israelitas. O resto tudo é povo, é governo, é território, porque para ter uma nação precisa ter um ideal, precisa ter uma coisa. E nós vemos que o único povo em toda a história que está vivo hoje é o povo de Israel. O resto acabou tudo. Assim, ninguém sabe quem eram os persas, quem eram os medos, quem era... Tudo se misturou, né? Mas Israel continua. Então, uma nação que tem um objetivo, que tem uma... Mas vamos lá, essa aí é ideia minha, viu, gente? Vocês olham no dicionário e veem o que é, larga a mão de mim. Então, aquele povo, por que Deus mandou que Moisés construísse um tabernáculo? Por quê? Por quê? Mais do que isso. Alto. Já que o Espírito não habitava em todos os homens, Deus mandou fazer o tabernáculo para que ele, Deus, habitasse lá, para ficar sempre junto. E como que o homem chegava a Deus? Através dos sacerdotes. Jerusalém foi destruída em 586. O templo foi totalmente destruído. Deus ainda não habitava com cada um de nós. Olha o privilégio, para onde que nós vamos? Então, era necessário um lugar para que Ele pudesse estar presente e, assim, todo o povo gozar dessa presença e ter comunhão através do sacerdote. Ora, aquele povo que voltou da Babilônia e estava lá em Jerusalém, estava órfão, não tinha, né? Aonde? E aí, né? Então, por isto era necessário construir uma casa, um templo, para que Deus habitasse. Hoje, nós precisamos de uma casa para estar com Deus? Por quê? Porque Ele habita em nós. O Espírito Santo, depois que Jesus foi morto por mim, crucificado por mim, eu estava lá crucificando Jesus também. Ele não morreu por meus pecados? Quando a gente pergunta, quem crucificou Jesus? Os romanos e os judeus? Não, o pecador. O
o pecador que crucificou Jesus. E eu sou. E tem que falar assim, você tem que buscar, você tem que ir, é você que aceita. Não, sempre foi Deus que veio atrás de nós, né? Deus que nos escolheu, né? Deus que nos escolheu. Então, vamos agora ver. Eu dei essa parada para vocês verem que o recado de Ageu é para mim. É para mim também. Então, vamos ver por quê. Aí, a função de Zorobabel era reconstruir o templo. Começaram animados, né? Lá em 537, antes de Cristo, começaram animados, todos animados, lançaram a pedra, e nós vamos construir o templo. E aí, por quê? Que em 520, não estava ainda nada feito. Por quê? Não, antes disso ainda tem alguma coisa. Tem alguma coisa. Para eles pensarem nele ainda teve. Porque aí começaram os inimigos. Primeiro, os samaritanos queriam ajudar a construir o templo. Eles não aceitaram. Isso aí está lá em Esdras, capítulo 2 ou 3. Eles quiseram. Zorobabel falou, não. Porque para construir o templo tinha que ser o povo de Deus, tinha que ser. Aí, já que eu não posso participar, é isso que o inimigo faz com a gente hoje, viu? Tem tanta gente que quer pertencer só para atrapalhar em vez de ajudar, né? Zorobabel foi firme. Não, aqui só entra o povo que Deus mandou, só o povo. E aí, então, eles ficaram com raiva e começaram a atormentar. Inclusive, depois que o Dario morreu, eles até escreveram uma carta para falar que o povo judeu estava querendo destronar o rei. Aquilo, na época, era um horror, né? Parado o templo, 14 anos parado. Nesse intervalo, vamos ver o que aconteceu. Vamos ler para frente. Nós temos que andar rápido, porque o tempo aqui... O pastor comeu 20 minutos da minha aula, agora eu vou comer uns. Mas não foi verdade? Então, assim diz o Senhor dos Exércitos. Vamos ler aí o 6, não, desculpe. É o 3. Não, o 4, por favor. Até aí, por favor. Então, Deus dá uma exortação. Refleti bem. Olha bem o que vocês fizeram nesses 14 anos de desânimo. Desanimaram com o templo, mas não desanimaram com vocês. Estão muito bem construídos. Nota-se que quando o rei... Aí, de vez em quando foge, né? Mas vocês também fogem. Não, o que levou lá para a Babilônia, Nabucodonosor, levou o povo de Deus para a Babilônia. Ele levou os nobres, levou os sábios, levou os ricos, hein? Levou os nobres, levou até o rei. E deixou
em Jerusalém, o que nós chamamos de reminiscentes. Eram só pessoas pobres, pessoas menos cultas, aquela, vamos falar um português de hoje, ralé, né? E leva todo o resto para Babilônia. E aí, quando eles voltam, muitos voltam com dinheiro, muitos voltam bem de vida. Então, é esses que começam a construir as suas casas, né? Apaineladas, quer dizer, redondas, como era lá na Babilônia. E começa a trabalhar para ficarem mais e mais poderosos e mais ricos. E nem se preocupam, quer dizer, eles não se preocupam com o templo. Como que nós estamos agindo hoje? Nós estamos cuidando do quê? Do que nós estamos cuidando? Qual o tempo que nós temos dado? Nós acabamos de falar que somos o templo do Espírito Santo. E esse templo tem que ser reconstruído a cada dia, a cada hora. Porque, olha, com uma tentação cutuca, né? Toda manhã eu faço culto doméstico com a Kelly, a gente lê a mensagem, tudo. A gente lê e fala, nós precisamos melhorar. Saímos dali, lá estamos nós pecando. Ô negócio. Eu falo, Kelly, acabamos de falar que não ia fazer mais isso. E estamos lá nós pecando. Então, todos os dias nós estamos construindo casas paneladas no nosso coração, na nossa mente. Todo dia nós estamos nos esquecendo. A mensagem é para você hoje, que você hoje é o templo do Espírito Santo, ele habita em você. Ele não precisa mais de um templo, mas ele está em cada um de nós. Então, cuidado com as nossas casas apanheladas, viu? Cuidado com o nosso bem-estar em primeiro lugar, e as outras coisas vêm depois. O que nós lemos lá no começo? Buscai primeiro as coisas de Deus, né? E para edificar a nossa casa, o que nós lemos no Salmo 127? Hein? Fala alto. Ah, se o Senhor... Se você não buscar o Senhor para edificar a sua casa, o seu templo, você vai conseguir? Não. Então, são palavras de exortação, aqui no primeiro capítulo, né? Assim diz o Senhor, considerai o seu passado. Nós temos que nos lembrar como nascemos, né? O que nós já recebemos de Deus, como nós chegamos a ser um templo do Espírito Santo. Como eu sou um templo do Espírito Santo. Nós temos que considerar, é uma reflexão que Deus nos manda. Olha que essa reflexão foi depois de muito tempo, né? Depois que eles estavam, né? E aí ele diz assim, edificai o meu templo, e eu me agradarei dele, e serei glorificado, diz o Senhor. Vamos fazer uma reflexão de um minuto. Como nós estamos tratando o nosso templo interior, o templo do Espírito Santo. Será que ele não está muito apertado lá? De tanta coisa que a gente põe junto? Hein? Está cheio de entulho, né? Cheio de coisa, de vaidade, de ilusão, de tudo isso, né? E Deus fala, vocês esperaram muito, mas veio pouco, né? E Deus diz, né, que aqui, andando mais rápido por causa do tempo, diz que Deus usou a natureza para acordar aquele povo. Deus está usando a natureza hoje, como está usando para acordar o povo. Para falar para o povo, olha, vocês estão no lugar errado, vocês estão andando errado. Nossa, no Brasil nunca teve furacão, no Brasil nunca teve isso. Está tendo tudo, no mundo inteiro está tendo tudo. Eu falo que antes
eu orava por nós, por todas as igrejas. Hoje eu estou orando para o mundo, porque eu descobri que o mundo está tudo igual aqui. Né? E Deus fala, ó, plantaste pouco, muito pouco, por isso colheste pouco. E o pouco que colheste ainda põe em saco furado, que está saindo tudo, né? É assim que nós estamos hoje, plantando pouco, colhendo pouco e ainda assim perdendo esse pouco que nós colhemos às vezes. A Geu está falando com a gente, ó, cuidado, se o Senhor não edificar o seu templo, não adianta você trabalhar. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus. Não preocupa com as coisas, né? Eu falo que eu não tenho medo desse furacão nem nada, porque eu sei que o Senhor cuidará de mim na minha dor com todo amor. Mas nós temos que contar ao povo o que é a palavra de Deus e o que Deus faz. Então, é um chacoalhão que a Ageu dá no povo de Deus e dá em nós, porque essa epístola, ela foi escrita para quem? Foi dirigida para quem? Para Zorobabel, para os israelitas, os mais de 50 mil israelitas que estavam lá. Foi escrita para mim e foi escrita para você. Ela é abrangente, é uma profecia de que hoje nós estaríamos na mesma situação daquele povo, estaríamos na mesma angústia, preocupado com o ter e não ser, né? Preocupado com coisas que são daqui. As casas apaineladas nós não vamos levar. Nós não vamos levar nada que nós fizemos aqui, né? Mas nós vamos levar nossa alma. E é com ela que nós temos que nos preocupar. Então, esse é a primeira profecia. Uma profecia de exortação, uma profecia que manda que reedifique o templo para que haja a presença do Senhor. Nós precisamos reedificar o nosso templo para que haja a presença do Senhor. Do 10 ao 19, embora nós sejamos um povo corrompido, Deus preocupa conosco, Deus cuida de nós, Deus quer que nós tenhamos o melhor. Então, aqui no versículo 9 a 18, nós vamos ver que, 10, desculpe, a bênção de Deus para um povo convertido. Quem pode ler aí para mim o 10, do 10 aos 19, ao 15, bem rápido. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Espera aí um pouquinho só, depois você vai continuar a ler para mim. Primeira esperança. O que Deus falou? Vamos falar alto? Eu estou com vocês. A primeira palavra que ele falou para o povo, puxa vida, se Deus está comigo, o resto não importa, né? Então, diz o Senhor, eu estou convosco. Pode continuar a ler para mim?
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Bem, a mensagem de Ageu valeu para aquele povo? O que prova que valeu? Começaram a trabalhar. Eu espero que a mensagem de Ageu hoje para vocês tenha o mesmo resultado, que nós possamos nos reanimar e começar a trabalhar. No capítulo 2, nós vemos falando sobre a glória do segundo templo. Qual que foi o primeiro templo? Alto. Qual que foi o primeiro templo? Alguém já falou. Salomão. Como é que era o templo de Salomão? Suntuoso, belíssimo, né? Teve uma logística para fazer aquilo ali. Logística não é só transporte, não, viu, gente? Logística é tudo que está dentro da lógica. E Deus sempre foi um Deus de logística. A logística de Deus é maravilhosa, né? Você vê na criação. Primeiro Ele cria tudo que seria necessário à vida do homem, para depois criar o homem. Tudo que era necessário. E a mesma coisa Ele fez, lá no tempo de Salomão, ficou tudo prontinho. Eu gosto muito de fazer bolo. Sou boa boleira. Não sou, Emília? Não sou boa boleira, Emília? Mas para você fazer um bolo bom, você tem que começar separando todos os ingredientes, tudo certinho, na medida certa, né? Ver a qualidade, porque sem qualidade você não faz um bom bolo. Ver a temperatura do forno, untar a forma, aí você começa a fazer o bolo. Deus, isso é logística. Deus sempre teve logística no seu trabalho. Só que lá, Davi, que foi o que fez a colheita para o templo, né, teve bastante tempo e tudo. Aqui não, eles não eram ricos como Davi, eles não tinham nem governo próprio, era governado pelo rei da Babilônia. Então o material não era do mesmo jeito. Então, como que saiu o templo? O templo saiu um templo menor, mais humilde, menos beleza, né? Que depois o Herodes tentou fazer igual. Mas, aí, depois que o povo faz esse templo, o que eles fazem? Eles começam a achar que o templo estava muito. Hein? Fala alto. Simplesinho. Estava muito, não tinha nada a ver com a glória de Salomão. E o que Ageu fala? E o que Ageu fala aí? Vamos ver? Ageu fala de um novo templo que teria uma glória muito maior do que aquele templo. Quem que é esse novo templo que ele falou? Hein? Antes de nós. Cristo. Ele fala de Cristo, que seria o verdadeiro templo. Porque Cristo, se vocês lembrarem para que servia o templo, vocês vão ver que Jesus era o sacrifício, Jesus era o sacerdote, era o cordeiro, ele era o templo completo. Então, esse templo seria muito mais glorioso do que o templo de Salomão, e muito mais glorioso do que o templo de Zorobabel, né? Ele seria um templo sem defeitos, e ele, o próprio Senhor, era o templo. E nós, como
templo do Espírito Santo, temos que ter essa beleza. Tem um corinho antigo, que a gente fala que a beleza de Cristo se veja em mim, né? Toda a sua pureza e amor. Então, é esse o templo que Deus quer para nós. Então, fala nessa beleza desse templo. Depois do versículo 10 até o versículo 20, ele fala sobre, do 10 até o 20, ele fala sobre a postura do povo de Israel. Ele repreende a conduta do povo de Israel, mas, ao mesmo tempo, ele promete bênçãos. Ele fala da contaminação do povo de Israel. Nós estamos vendo isso nas nossas igrejas hoje. Às vezes você vai na igreja, você não separa o que é de Deus e o que não é de Deus. Eu conheço uma igreja que fez uma boate num dia lá para agradar os jovens. Quer dizer, igreja que eu estou falando somos nós, viu, gente? Fez a boate no templo, né? Com luzinhas piscando, né? E assim a gente vai, graças a Deus, né? Deixa eu falar, antes de olhar, que eu já dei um negócio aqui uma vez. Papai, Natal, o que era Natal para o povo? Jingle Bell, Papai Noel, né? É árvore de Natal, são os presentes. Onde está Deus? Onde está Jesus? Você não vê falar em Jesus. O que é o Natal? Você pergunta para o o que é aquele Natal? Papai Noel, presente, Papai Noel. E às vezes dentro da igreja. Então, nós precisamos tomar cuidado com a contaminação da nossa fé, misturada ao mundo, em casas aprainadas. Agora vamos ler, eu passei meio rápido, porque o tempo está... Mas vamos ler a promessa de Deus a Zorobabel, a mim e a você. A todos nós, né? Quem pode ler para mim aí, o moço aí, daí do 20 ao 23. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo: Fale a Zorobabel, o governador de Judá: farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei os carros de guerra e os que andam neles. Os cavalos morrerão e os seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei de você um anel de selar, porque eu o escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Que dia que é este? Que dia que é este, gente? Em que os reinos estão sendo derrubados? Fala alto. Hoje, os reinos, os poderes, né? Quem era não é mais, quem não era quer ser, mas não vai ser. Então, hoje, esses reinos estão sendo destruídos. Acabou. Está acabando. Nós estamos indo para o fim, né? Destruirei os carros que andam nele. Primeira vez que fala em carro, como nós conhecemos, vocês sabem quando foi falado? Esses carros são os poderes, né? Lá no livro de um profeta. Agora tem que lembrar. Eu lembro 2:4 e não lembro o nome do profeta. Acho que não é Abacuque, não. Que fala, né, os carros andam pelas praças, as luzes. Né? Uma vez meu marido disse que, eu falei para ele, na Bíblia tem
tudo que está acontecendo e que vai acontecer. Ele falou, imagina, nunca falou de carro, imagina se naquela época sabia. Aí eu li o versículo para ele, né? Os carros andam velozmente pelas praças e os seus faróis alcançam longe. Então, o que Deus está falando é de hoje mesmo. E aí, o que mais que ele fala? O que mais que ele fala? Eu não ouvi. É problema de idade mesmo, viu? O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje? Abacuque estava falando de hoje, né? Um vai comer o outro. Não tem mais amigo, não tem mais nem cavalo que possa carregar, nem nada, né? E ele fala que naquele dia, os seus escolhidos, ele usa Zorobabel como o exemplo, porque foi um servo fiel. Naquele dia, os escolhidos do Senhor do Exército verão o templo de Deus maior, que é Jesus. E ele está falando sobre a terceira vinda do Senhor Jesus. Muito poderia mais ser falado sobre esse pequeno livro, muito. Só que o tempo é curto, né? Infelizmente nós somos escravos do tempo. Alguma pergunta, alguma acréscimo, alguma dúvida? Oi. Não, desculpe, segunda vinda, viu? Que ele não tem terceira vinda. Nós é que vamos para lá depois, né? Segunda vinda de Jesus. Mais alguma coisa? Alguma correção? Pode dar. Que é de Carlos. Hein? Naum, Naum. Lê para nós. Naum, 2:4. Naum, profeta antes do exílio. E Ageu, espantou? Você não conhecia esse versículo? Primeira vez? Mais alguém espantou? Nós estamos precisando estudar mais a Bíblia. Lê de novo, querida, levanta aí. Quer de outro falante dela? É hoje, está falando de hoje. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpago. Viu, irmã? Naum. Os 3 profetas pós-exílio, é Ageu, o primeiro, Zacarias, contemporâneo dele. É interessante, né? Por que eles falam que Ageu é mais velho do que Zacarias e começou praticamente junto? É porque antigamente, toda vez que eu ia falar em Ageu e Zacarias, fala primeiro no Ageu. O velho tinha preferência naquela época. Não foi invenção da agora, não. Ah, que bom. Mais alguma pergunta? Mais alguma coisa? Que bom, pelo menos uma coisa nova. Quem que achou o hino aí para mim? Ele pega aí o hino para mim. 65. Traz o alto-falante. Nós vamos terminar, já que o assunto foi do pastor foi sofrimento. O nosso incluiu o sofrimento. Eu vou pedir para a irmã ler, mas no... É ela que é para levar. É o mesmo. Não, eu vou pedir para a irmã ler, porque a minha voz é meio estragada. Vai cantar ou vai só fazer a leitura do 65? Ah, vocês sabem cantar? Consegue cantar? Então vamos cantar o hino 165. E vamos terminar depois com uma oração. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Com suas asas te cobrirá, Deus zelará
velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Obrigada. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará, Deus cuidará